Sentiram minha falta? Bem, agora vocês não vão sentir mais, porque eu gravo vídeo toda semana. Eu acho que o vídeo vai incomodar um pouquinho o pessoal crente aqui que me acompanha, mas fazer o que, né? Bem, vai incomodar os hipócritas também, mas tudo bem. O pessoal gosta muito de criticar e também de ouvir minhas críticas, então assistam o vídeo. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a questão de acreditar de fato em algo. Eu gostaria de expor algumas coisas que eu tava pensando aqui, tava refletindo inclusive com a AI e com vocês. Eu coloquei aqui no meu DeepSeek coisas relacionadas a comportamento e crenças. Eu tenho uma teoria, é o que eu acredito, que o comportamento de uma pessoa seja o reflexo daquilo que ela acredita. Claro, existem outros filtros, outras coisas que podem perpassar a pessoa, mas se você quer saber uma coisa que a pessoa realmente acredita, você deve procurar no comportamento dela. Eu penso que quando a gente fala sobre religião, por exemplo, a gente se espanta com o número de religiosos, mas se você for observar as pessoas que realmente têm alguma religião na sua vida prática e criam seus filhos e não só disseminam um pensamento, um comportamento, mas elas realmente vivem aquilo que elas dizem, que sai da boca delas, são muitas poucas pessoas. Dá para contar, entre aspas, nos dedos, as pessoas que realmente fazem aquilo que elas dizem acreditar. E essa reflexão, ela mostra um pouco o caráter controverso das crenças nos dias de hoje. Até porque a gente percebe que isso não se aplica só à religião, mas sim até a outros tipos de pensamentos que são, a gente pode descrever assim, como descolados da realidade. Por exemplo, as pessoas elas dizem que, por exemplo, elas acreditam no pensamento científico, porém, né, elas não estão abertas, por exemplo, a questionamentos e muitas das vezes levam aquilo que a academia científica diz como um dogma e não como um objeto ali de estudo que está ali para ser interpretado e não para virar um alvo de culto. Eu gostaria também de destacar o fato de que muitas pessoas não veem como algo natural você pensar em crença como comportamento. Porque eu, pelo menos, penso assim. Quando eu vejo uma pessoa no meu dia a dia, eu sempre procuro ver o comportamento dessa pessoa e, independentemente do que ela me diga, eu já traço um panorama de como é essa pessoa. Então, não é algo difícil. Obviamente todas as pessoas têm inconsistências, porque as pessoas têm traumas, elas têm vida real e nem sempre elas aceitam os seus comportamentos como algo benéfico. Por exemplo, alguém que veio de um ambiente extremamente violento, que veio, por exemplo, de uma situação de miséria, de degradação, às vezes ela pode pensar, por exemplo, que muitas das coisas que vêm à cabeça dela e que ela acaba por fazer são coisas ruins. Embora isso seja muito de um reflexo dos valores que ela mesma tem. Então, a gente pode pensar nessa questão de incongruência ou de inconsistência como alguém que realmente está perpassada por uma realidade não a aceita, mas também a gente pode pensar, por exemplo, numa pessoa que ela adere a crenças de forma parcial, mas ela não tem, por exemplo, uma profunda consciência interna dessas crenças. Inclusive, eu acredito que um requisito para estar nessa situação será uma pessoa que realmente leva a sério aquilo que diz e que tem uma certa humildade, um certo comprometimento com a verdade. Mas existem pessoas, por exemplo, que ao adotar um conjunto de crenças, uma doutrina, não consegue aderir completamente. Agora, bem, só pelas condições que eu disse, já dá para perceber que são muitas poucas pessoas. Mas o bom disso tudo
né? E o meu canal não é para falar de pessimismo, é que a religião, ela tem que ser muito mais vista como um território de disputa de ideias do que como uma coisa que é estanque e que entra na cabeça das pessoas e modifica o comportamento delas. Porque, primeiramente, isso não é verdade. Até pelo que a gente está falando aqui, não é difícil concluir que a vida das pessoas, as situações gerais e específicas moldam muito mais a pessoa do que a simples adesão a uma crença que pode ser, por exemplo, simplesmente uma questão de tradição familiar ou de outro, do meio em que a pessoa está inserida, mas ela não segue aquilo. Ou seja, para pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que realmente são ateias, não têm crenças religiosas em geral, não é algo difícil, né? Não é algo penoso chegarmos à conclusão que essas pessoas, elas são pessoas em disputa, mesmo que elas não deixem de aderir a uma fé, digam professar essa fé, mas os comportamentos dessas pessoas, assim como as suas crenças, estão em disputa. O crente, ele não pode ser visto como alguém que você não possa discutir, que você não possa argumentar, obviamente, a não ser que a pessoa não estiver aberta, mas não vejo como a maioria das pessoas. Então a gente tem que ter um processo de maturidade e até de humildade de conversar com todas as pessoas, de sempre estar aberto, né, a essa oportunidade de discutir as coisas pautado não na religião, mas no convívio dessa pessoa, na realidade dessa pessoa. Porque a religião, ela vai ser muito mais um impeditivo, né? Ela vai ser uma coisa que vai atrapalhar a pessoa a chegar na conclusão. Mas não é uma coisa impossível de transpassar. É por isso mesmo que a gente não pode também estigmatizar o crente, dizer que o crente é burro, que o crente não serve pra nada, que porque o Brasil tá ruim, porque o crente, enfim, não fazer as coisas que muitas das vezes eu vejo canais ateus ou até pseudo-ateus fazendo. É muito importante, até para que, né, a própria pessoa vive em paz, né, a pessoa ateia viva em paz, que ela entenda que o que sai da boca das pessoas é muitas das vezes muito menos importante do que o que a pessoa realmente faz. Eu acho que essa é a lição fundamental, né? Até porque eu consigo ver, até pela algumas pessoas que me seguem, que o comportamento religioso ele quase sempre nunca sai do ateu. Então não adianta a pessoa simplesmente não se declarar religiosa, mas continuar se comportando como um religioso para as doutrinas que ela acredita. Nesse sentido, eu acredito que é muito mais benéfico você conversar com o crente do que com muito ateu. Bem, pessoal, é só uma pequena provocaçãozinha de hoje. Eu volto com mais vídeos. Eu tô me reacostumando a gravar. Espero que vocês tenham sentido saudades e falta de mim, viu? Porque eu vou cobrar. E eu espero que vocês continuem assistindo meus vídeos como sempre. Que alguém venha fazer vídeo react de mim também. Porque não, gosto de me sentir importante. E, bem, é isso. Independentemente, fiquem bem e até o próximo vídeo.